Queridos, o nosso tema dessa manhã é resiliência, né? Resiliência em Cristo. Por que eu pensei nesse tema? Porque nós somos atravessados por vários estressores na nossa vida. Momentos difíceis, momentos de luta, momentos de decisões, momentos que temos que fazer grandes mudanças, momentos que nos desorganizamos mentalmente, fisicamente, financeiramente, e depois nos organizamos de novo e prosseguimos. E resiliência é exatamente isso. É essa capacidade que um objeto tem, esse termo é tirado da física quântica, o objeto recebe um estressor, ele recebe uma força, ele se transforma, e quando essa força é tirada, ele volta ao seu estado original. Como o ferro, por exemplo. Quando está calor, o ferro dilata, né? Quando está frio, ele se contrai, não é assim? Por isso que os trilhos de trem são construídos com um certo espaço entre eles, porque quando eles se dilatam, se não houver esse espaço, você vai ter um descarrilhamento dos trilhos. E resiliência é exatamente isso, né? Nós recebemos um estressor, nos desorganizamos e voltamos de novo a nos organizar. A diferença do ser humano, de um objeto, é que o ser humano nunca volta para o estado zero. A gente sempre volta para mais um, porque a gente deveria aprender com a nossa história, né? O grande ponto aqui é que muitas vezes, nesse processo de desorganização, por conta dos diferentes estressores que nos atravessam, nós ficamos congelados naquela posição desorganizada. É um caos interior. São maus hábitos que a gente não consegue deixar, muitas vezes. São pecados que a gente carrega conosco, no secreto, que ninguém sabe. São comportamentos e atitudes que nos emaranham, que não precisam ser necessariamente pecados, mas como dizem Hebreus, nos emaranha e nos impede de caminhar livremente. E é como se a gente carregasse aquelas bolas de ferro que antigamente a gente via nos filmes, se lembra dos prisioneiros, para que eles não fugissem? A gente às vezes está caminhando desse jeito. E isso está impedindo a nossa corrida. Então o que Deus nos pede é que a gente se livre de todo embaraço. Deus nos pede que a gente se livre. E isso não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque nós somos atravessados por um pecado original, queridos. A nossa natureza é uma natureza caída. Se você for lá em Gênesis 3, você vai ter uma noção exata de tudo aquilo que acontece com você como pessoa. A partir do momento que você recebeu Jesus na sua vida, 3 grandes fenômenos começaram a acontecer. O primeiro se chama redenção. Você recebeu Cristo no seu coração, Deus te tira do império das trevas, te leva para o Filho do seu amor. Nesse momento da redenção, há um preço que foi pago por você. E a palavra diz que não foi por preço de coisas perecíveis, mas que foi pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus foi o preço que teve que ser pago para que você pudesse ser redimido. É como se um sequestrador pedisse algo, um valor, e esse valor foi pago pela sua vida e pela minha vida. E o sangue de Cristo foi esse valor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e por isso destituídos estamos, separados estamos da glória de Deus. Quando você recebeu Cristo, a redenção então acontece. Um outro fenômeno que se chama regeneração acontece ao mesmo tempo. E regeneração quer dizer nascer de novo. Ser regenerado. Quando você vai lá em João, no capítulo 3, no Evangelho de João, você tem o discurso, um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nesse diálogo, Jesus diz para ele: importa-vos nascer
de novo. Nascer de novo ali no grego quer dizer nascer do alto, nascer de Deus. Importa-vos nascer de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando você recebeu Cristo na sua vida, naquele momento, uma natureza divina foi implantada em você. Você agora carrega um DNA divino em você. E aí então começa um grande conflito. Por quê? Porque você já não é mais 100% terreno e você já não é 100% celestial ainda. Você é uma intersecção entre céu e terra. E isso gera em nós uma tensão religiosa, espiritual, conflitos. Sua carne deseja algo, o seu espírito te impele para outra coisa. E aí nós temos aquela luta dentro de nós, entre carne e espírito, narrada pelo apóstolo Paulo em Romanos. E o grande ponto aqui é que Deus nos coloca numa posição interessante. Deus nos fala, eu sou hiperativo, viu? Vou começar a andar por aqui. Deus nos fala, como falou a Caim, vocês lembram? Caim faz a oferta, não é aceita, ele se apresenta triste e Deus pergunta para ele, por que você está tão triste? Por que você está com o semblante caído? Caim, se você fizer o que é certo, você será aceito. Agora presta atenção, Caim. O pecado jaz à porta. E aí ele fala uma coisa que bate aqui. O seu desejo é contra você, mas cabe a você dominá-lo. Os nossos desejos, por conta dessa queda, é contra nós. Mas Deus nos dá uma possibilidade ou um caminho para o autocontrole. Essa caminhada, redenção, regeneração, a plenitude, ser transformado à imagem e semelhança de Cristo, porque é exatamente isso que a Bíblia diz, que o projeto de Deus é que você e eu sejamos como o Filho. Esse caminho é o terceiro fenômeno, que se chama santificação, que começa no momento que você foi redimido, regenerado, e vai terminar quando Jesus voltar, ou quando estivermos na presença do Senhor. Até lá, o meu desafio, o seu desafio, é viver nesse ato, é viver nesse espaço, entre redenção, regeneração e a completa glória em Cristo. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. A questão é que quando o ser humano cai em Gênesis 3, algumas coisas acontecem que têm a ver com a queda. Deus diz a Adão, de toda a árvore do jardim podeis comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se comeres, certamente morrerás. No original hebraico, você lê o seguinte, se comeres, morrendo morrerás. Ele fala de duas mortes, da espiritual e da morte física. Naquele exato momento houve uma alienação entre Deus e o ser humano. Houve uma separação. E aí Deus, passando pelo jardim, faz uma pergunta a Adão. E é interessante, a pergunta é muito interessante. Primeiro porque Deus pergunta, não porque Ele não sabe. Deus pergunta para nos fazer saber. Preste atenção. Toda pergunta de Deus na palavra não é porque Ele não sabe a resposta, mas é para fazer com que você saiba alguma coisa. A gente chama isso de pergunta reflexiva. E Deus pergunta para Adão, Adão, onde você estava? E a pergunta aqui não é geográfica, né? De que trás de bananeira, atrás de que coqueiro você estava. A pergunta aqui é onde você estava na sua alma, quando você fez aquilo que eu pedi para você não fazer. E aí Adão dá uma resposta, ele diz, comi do fruto,
percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Nesse momento, o medo, a vergonha atravessa o ser humano, coisa que nunca tinha acontecido antes. O medo, a vergonha, a culpa não havia ainda atravessado o ser humano, mas nesse momento acontece isso. E aí nós temos então uma cisão na psique, o psicológico do ser humano é cindido, ele é rasgado ao meio. A gente chama isso até, quando é patológico, de esquizofrenia, que é uma divisão da mente. Então, nesse momento, nós nos separamos de Deus, nós tivemos uma cisão interna na nossa psique, e aí Deus pergunta, por que você fez isso? E ele fala, foi a mulher que tu me destes. Nesse momento, há uma alienação relacional, social. Olha a extensão do pecado, irmãos. Nesse momento há uma ruptura ali, que também não havia acontecido antes. E aí Deus dá a sentença. Por conta disso, você vai colher, Adão, o fruto da terra com o suor do teu rosto. Essa terra vai produzir cardos e abrolhos, sofrimento, que é o que nos atravessa hoje, como seres humanos. Todos nós passamos por momentos de dor, de sofrimento, de perdas, por conta desse momento ali. E aí ele diz para a mulher, você vai conceber com dor a partir de agora. E ele diz algo duro demais. Ele fala, mulher, o seu desejo será para o seu marido. Até então, o desejo da mulher era para com Deus. A partir daí, começa a ser para o marido. Por isso que as mulheres, me parece, muitas vezes estão angustiadas, porque o marido não satisfaz esse desejo. Somente Deus satisfaz esse desejo. E aí existe uma angústia no coração feminino que nem Freud explica. É verdade, ele não conseguiu explicar, porque é algo muito complexo. Essa alma feminina é muito complexa. E aí Deus diz, olha, por conta disso, maldita é a terra. A gente tem aqui uma alienação ecológica. A Bíblia diz que a natureza geme pela manifestação da glória dos filhos de Deus. A natureza sofre por conta da queda. 4 grandes áreas foram atingidas. Espiritual, minha relação com Deus. A psicológica, a minha psique foi cindida. A relacional, minha com os outros. E a ecológica, trazendo o planeta num caos que a gente tem visto hoje. Quando Cristo vem, queridos, ele vem para restaurar tudo isso. Ele vem para regenerar tudo isso. Ele vem para fazer de você uma nova criatura. Primeiro, ele vem para estabelecer de novo uma relação que havia sido quebrada. A palavra diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nesse momento, essa restauração, ela é realizada. A palavra também, a minha psique, ela é restaurada, porque a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A partir daqui eu tenho uma nova mente, um novo DNA, que tem que ser trabalhado, porque ele fala, olha, não vos conformeis com esse mundo, não se conforme, não tome a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele pede que eu seja renovado aqui. Isso é conversão. E isso acontece todo dia. Eu tenho que escolher entre o que o mundo me oferece, entre o que minha carne deseja, entre o que Satanás me propõe e aquilo que Deus me propõe. Todo dia eu tenho que fazer uma opção. E por menor que ela seja, o impacto dessa opção vai ecoar na eternidade. Presta atenção nisso. Por menor que seja as decisões que você tome na sua vida, isso vai impactar a eternidade de alguma forma. Por isso nós somos chamados
para fazermos as boas obras em Cristo Jesus. Porque as obras feitas em Cristo Jesus permanecem para a eternidade. As obras que não são feitas para Cristo Jesus, que são feitas para o meu ego, para alimentar o meu desejo de visibilidade, ou seja lá o que for, elas não permanecem. E a questão é o que a gente está construindo. Que tipo de obras a gente está entregando ao nosso Deus? Obras de palha? Obras que perecem? Ou obras que permanecem para a eternidade? Ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu tenho que trabalhar. O seu trabalho é o seu campo missionário. A palavra diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para... Quando você faz para a glória de Deus, você está santificando aquilo que você está fazendo. Quando você faz para a glória de Deus no seu trabalho, você ali está tornando aquele lugar sagrado. Porque você traz a presença de Deus naquele lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí, ainda que você esteja lavando louça, naquele momento você faz para Deus, você faz com amor para sua família, ou seja lá o que for, aquilo está sendo contabilizado, meus irmãos. Porque tudo é para Ele, por Ele. E quando você faz isso, então você recebe do Senhor aquilo, a recompensa que nos espera. A palavra de Deus, ela nos diz lá em Provérbios 18:14, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Interessante isso. Salomão escreve isso milhares de anos atrás. Hoje a gente tem um conceito de doenças psicossomáticas que é algo muito novo em termos de ciência, quando a gente pensa em ciência, né? De que a nossa alma pode adoecer o nosso corpo. E é exatamente isso que Salomão nos fala. Em Provérbios 17:22 ele fala, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome dos ossos até o corpo, do vigor, até do corpo todo o vigor. Isso nos fala o seguinte, que se a minha alma, e alma aqui, gente, ou coração, né, a Bíblia usa muito essa expressão, sobretudo guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Alma, coração aqui tem a ver com a sua mente. É a sua mente. Quando a gente pensa no ser humano, a gente tem que pensar que o ser humano é corpo, alma e espírito. A gente tem que pensar que essa alma, ela tem instâncias, ela tem áreas. A gente pode pensar em 5 delas, pedagogicamente falando. A sua cognição, o seu intelecto, que é a sua capacidade de raciocinar, de elaborar, de pensar, de criar projetos. As suas emoções, que é essa parte que vincula você com o outro, que tem a ver com tristeza, alegria, medo e outras emoções que Deus colocou no nosso coração, faz parte da nossa humanidade, que nos preserva quando elas estão dentro de um certo padrão, vamos dizer assim, de normalidade, né? A sua consciência, que é a parte que emite valores. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. É como um tribunal interno, né? Que ora te acusa, ora te defende. Não é assim a nossa cabeça, não é assim? Né? Ora acusa, ora defende, até que vem uma sentença. Ah, aqui está certo. Não, aqui se agiu errado. Essa é a nossa consciência. A nossa volição, o 4º ponto, que não é somente a nossa vontade, mas é a nossa força, a nossa garra de caminhar, de ir em frente, de conquistar. Isso tem a ver com a nossa volição. E o que cerne o nosso coração, que é o livre-arbítrio. Intelecto, emoção, consciência, volição e livre-arbítrio. E aí Deus fala algumas coisas para a gente que é muito difícil em alguns momentos. O perdão, por exemplo, é uma situação extremamente difícil, que adoece a nossa alma, inclusive. Eu trabalhei como psicólogo oncológico durante 11 anos num hospital em São Paulo. E atendi pacientes desde o diagnóstico de câncer
até a cura, a alta, a gente não fala de cura na verdade, né, mas até a alta ou o óbito. Porque dentro dessa área da oncologia a gente tem muita perda. E eu digo para você, é multifatorial o câncer, mas muitas pessoas desenvolvem a doença porque elas não conseguem perdoar. Elas carregam mágoa, elas carregam muita dor, muito ressentimento, e isso vai comendo os ossos da pessoa. E aí, Deus dá para a gente um caminho muito interessante. Deus fala para nós, na oração do Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como, da mesma forma que, do mesmo jeito que, eu perdoo o outro. E aí Deus fala uma coisa lá no final que bate na gente: se você não perdoar o vosso irmão, o vosso Pai que está no céu, também não vos perdoará. E aí você pode pensar, mas que Deus caprichoso é esse, gente? Que Deus caprichoso é esse? Deus é amor, a essência dele é amor. A minha não, meu amor é reativo. O amor de Deus não depende do que você faz, mas o meu amor por você vai depender do que você faz. Se você me tratar mal, eu vou ter muita dificuldade de te amar. Porque o meu amor é uma resposta ao seu amor. E o amor de Deus não. Então como é que Deus pode pedir algo assim para mim? Perdoar uma pessoa que me traiu, que me feriu, que me magoou? O meu intelecto diz, eu estava certo, essa pessoa de fato agiu de maneira maligna. A minha consciência não me acusa, ela diz, você foi vítima dessa situação. O meu desejo não é de perdoar, o meu desejo é de ir lá e resolver as coisas como um bom sangue espanhol que tenho, né? Resolver a coisa ali na truculência. As minhas emoções, elas dizem tudo para mim, menos perdoa. E aí Deus pede para eu perdoar. Pede para eu usar o livre-arbítrio, a minha capacidade de escolha para dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo pelo mal que você me fez. Por que assim? Por que assim? Posso te contar um segredo? Que a neurociência descobriu agora. O mesmo mecanismo que libera perdão psicológico é o mecanismo que recebe. Se a sua mão estiver cheia de ira, de mágoa, de rancor, você vai ter muita dificuldade de experimentar o amor e o perdão de Deus. Porque a medida de amor que você libera, de perdão que você libera, é a medida de perdão que você experimenta. Isso é um mecanismo nosso, humano. Então, quando Deus fala para você, filho, filha, eu sei que doeu, eu sei que te machucou, eu sei que te feriu, eu sei que teu pai te tratou de maneira errada, eu sei que a tua mãe não te amou como devia, eu sei que aquela pessoa te feriu, mas eu digo para você viver uma vida plena, libera o perdão. E perdão não é amnésia, a gente não esquece do que a pessoa fez. A gente só vai olhar essa questão de um outro ponto. É como se eu mudasse de lugar. Aqui eu enxergo a igreja de um jeito. Aqui eu enxergo de outro e aqui eu vou enxergar de outro. Eu enxergo a mesma igreja, mas aqui eu vejo pessoas que daquele lado eu não vejo. E aqui no meio eu vejo pessoas que daqui ou dali eu não vejo. Você está entendendo? Deus não pede que você esqueça. O que Ele pede é que você ore por essa pessoa e que você a abençoe. Sabe por quê, gente? Gente feliz não enche a paciência. Então, ore, que ela seja feliz, Senhor, que ela seja abençoada. Na China, no Saguaquistão, bem longe, Deus não pede para eu andar com essas pessoas. Deus não pede para eu andar com quem me traiu. Ele não pede, graças a Deus. Ele pede que eu ame e ore por elas. E é exatamente isso, é querer o bem para elas. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Mas leva longe daqui, por favor. Deus é bom, né? Deus é muito bom, glória a Deus por isso. Queridos, olha só, nós vivemos então nesse mundo cheio de complicações. Mas nós temos em Cristo
um modelo que nos ajuda a poder vencer o nosso dia a dia. Pastor, quanto tempo eu tenho? Eu acho que acabou meu tempo. Não, me fala, só porque eu vou embora. Eles vão sair daqui 3 horas da tarde. Que horas, pastor? 12h30? Tá bom, vou dar uma corrida aqui. Isso é só a introdução, gente. Eu sou exagerado mesmo. Olha só, Jesus nos dá um modelo muito interessante. E é nele que a gente tem que focar. Teve um concílio da Calcedônia, lá na Bitínia, que faz parte da Ásia Menor, em 451 depois de Cristo. E eles cunharam diria para você, um edito, dizendo, especificando claramente quem era Jesus, porque havia muita confusão naquela época. Uns falavam que Cristo era 100% homem, outros falavam, não, ele era só Deus. E aí eles se reúnem para resolver essa heresia. E eles dizem o seguinte, isso está lá, isso aí, gente boa. Você viu que só agora eu entrei nesse segundo slide, não é? De boa. Diz assim, olha só, o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Verbo encarnado. Ele possui a divindade perfeita e a humanidade perfeita. Sua natureza totalmente divina está unida com sua natureza totalmente humana, ainda sem se confundir, misturar ou alterar. Nós temos em Cristo o 100% Deus, o 100% homem. Geralmente a gente olha para a parte divina do Senhor Jesus e nós negligenciamos esse olhar para a parte humana. E eu quero trazer a parte humana hoje para você e para mim, como um modelo que a gente pode seguir para que a gente seja mais resiliente. A gente tem essa capacidade de fazer os enfrentamentos que a gente tem que fazer na vida, mas depois voltar a se organizar e desenvolver a nossa fé até que ele venha. E Hebreus nos dá isso, ele nos coloca isso como um ponto, um ponto focal para que a gente olhe e tenha isso como objetivo. Hebreus 12, 1, 3 diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, tudo que nos emaranha, e do pecado. De novo, eu usei esse texto um pouco antes aqui com vocês, né? Nem tudo que nos segura é pecado, mas nos segura. Então se livra disso, que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Agora, olha o versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, pois ele é o meu modelo, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Que alegria foi proposta ao Senhor? Que alegria foi proposta ao Senhor? Faz assim, ó. Você é fruto do árduo trabalho do Senhor. A alegria proposta para o Senhor era ter irmãos sentados à mesa do Pai. Você faz parte dessa alegria. Ele diz, olha para mim, eu sou um modelo que você precisa seguir. Continuando 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pensem bem. E aí eu digo para você, pense em tudo que Jesus suportou. Jesus nasce numa estrebaria, lugar nada propício a um rei. Jesus tem que fugir, ele foi refugiado. Isso está tão em voga hoje, né? Tema de tantos noticiários. Jesus foi refugiado, ele tem que fugir para o Egito. Porque um psicopata chamado Herodes diz que vai matar todas as crianças. E um anjo diz, leva ele daqui. Leva ele daqui. Jesus, quando volta, ele enfrenta hostilidades diversas. As pessoas queriam matá-lo, elas criticavam, elas colocavam Jesus sempre em pontos muito difíceis de sair.
tentando fazer pegadinhas ali para que Jesus pudesse de alguma forma cometer alguma heresia, porque no comportamento eles não podiam acusar Jesus. Então eles queriam, por conta da religiosidade, encontrar formas de acusar Jesus para que ele pudesse ser então morto. Ou que ele pudesse falar algo contra o império que dominava Roma, era Roma que dominava, para que ele então pudesse ser preso e julgado à morte. Os caras sempre aprontavam com Jesus. Joga uma adúltera na frente deles e fala: escuta, Moisés manda apedrejar, e você o que diz? Se ele fala apedreja, ele está negando a graça que ele veio pregar. Se ele fala não apedreja, ele nega Moisés, ele tem que ser apedrejado. Mas Jesus tinha uma terceira via, presta atenção. Nem tudo era assim, sim e não, não para Jesus, muitas vezes, com relação a algumas coisas. Com outras, sim. O que ele diz? Quem não tem, atire a primeira pedra. Terceira via. Ah, essa moeda aqui, é lícito dar tributo a César? Se ele fala sim, o que ele está apoiando? O Império Romano, que está expoliando, né, Israel. Se ele fala não, ele está contra o Império Romano, ele tem que ser preso, julgado e morto, como um rebelde. O que ele diz? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Terceira via. Isso nos mostra que a gente tem que ter um certo jogo, né? O brasileiro é muito bom nisso. Pena que ele usa isso às vezes para coisas que não são tão boas. Mas a gente tem essa habilidade de adaptar. Presta atenção, que a gente pode usar isso muito para a glória de Deus. Porque quando você é muito rígido, você acaba rompendo relações que são importantes. Quando você é muito flexível, você se torna permissivo e deixando que coisas entrem na sua vida que não devem entrar. Esse equilíbrio Deus nos propõe para que a gente possa chegar nesse lugar que Jesus chegou. Então, queridos, nós vamos usar a figura de Jesus como ponto. E uma coisa importante é que Jesus conhecia a sua identidade. Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus sabia que ele era filho amado do Pai. E ele sabia tanto quem ele era, que na palavra você tem pelo menos 18 vezes, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição à vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Em João 8,18, Jesus afirma: eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai. O fato, meus irmãos e minhas irmãs, é que se você não estiver certo de quem você é, as outras pessoas irão dizer quem você é. Se você não tiver firmeza em quem você é, as outras pessoas irão dizer quem você é. Então, o primeiro ponto a gente lembrar aqui é: lembre-se de quem você é. Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Você não é o que dizem de você. Você é o que Deus diz que você é. É Deus quem te identifica. É Deus quem te dá uma identidade. E eu quero dizer uma coisa. Quando você está firme na identidade que Deus te deu, você vai ter muito mais força para resistir à tentação e para caminhar no sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai andar como quem crê, não como quem duvida, porque você sabe a sua identidade. Só que o diabo, ele vai tentar constantemente balançar esses fundamentos. E ele vai trazer na sua mente que para você ser, você tem que ter. Que para você ser, você tem que fazer. Que para você ser, as pessoas têm que falar bem de você. Ele fez isso com Jesus. No batismo, enquanto Jesus sai das águas do batismo, uma voz ecoa, dizendo: tu és meu filho amado, de quem me comprazo. Tu és meu filho amado que me traz muita alegria. A tradução inglesa diz: tu és meu filho amado do qual o meu favor repousa. Deus autentica a filiação de Jesus naquele momento. E diz o texto em Marcos e nos outros evangelhos
Mateus, né, que Deus leva Jesus ao deserto. O Espírito Santo impele Jesus ao deserto. E lá no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, Satanás aparece para Jesus. O corpo de Jesus fragilizado por conta da fome e da sede, né? Você imagine, ele estava num corpo humano, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha necessidades como você e eu, não é? Depois de 40 dias e 40 noites, Satanás aparece e diz para ele: se você fizer, você será. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O diabo aqui não estava pondo em xeque ou em dúvida o poder de Jesus. Ele estava pondo em dúvida a filiação de Jesus. E aí Jesus responde de uma maneira maravilhosa. O que ele diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra procedeu da boca de Deus, irmãos? Tu és meu filho amado, que me traz alegria. Essa mesma voz ecoa para você hoje. Você sabia disso? O som, ele reverbera pela eternidade, amados. Isso é provado na física. Quando você emite um som, ele viaja no espaço. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque palavras são sementes. Palavras ditas com frequência são sementes regadas. Sementes regadas frutificam. Cuidado, cuidado. Que tipo de palavra você tem dito aos seus filhos? Que tipo de palavra você tem dito ao seu marido? Que tipo de palavra você tem dito à sua esposa? Você está reclamando demais? Para. O que é clamar, gente? Ele clamou a Deus. O que quer dizer isso? Ele pediu com intensidade, não é isso? O que é reclamar? É clamar 2 vezes. Quando você reclama do seu marido, você está clamando que ele continue sendo o mala que ele é. Quando você reclama da sua esposa, você está pedindo que ela continue sendo como ela é e te desagradando em algumas coisas. Quando você reclama do seu filho, a mesma coisa. Quando você reclama do seu chefe, você está pedindo que ele seja 2 vezes mais chato do que ele é. Tira isso da sua vida. Quando você olhar para o seu marido, você fala: Senhor, eu te agradeço, porque esse homem é uma bênção. Ele traz a provisão em casa. Ele não é perfeito, mas eu te louvo. Porque o Senhor está trabalhando na vida dele. Ele está em projeto, em obras, e o Senhor vai completar a obra que o Senhor começou na vida dele. Ficou feliz, a irmã está lá. Olha lá, olha lá. Olha, ele está falando: ó, presta atenção no pastor, hein? Presta atenção no pastor, hein? A mesma coisa, sua esposa, para de reclamar, louve a Deus por ela, louve a Deus por seus filhos. Irmãos, a gente tem que parar com isso, é um vício que a gente vai criando. Jesus sabia disso, por isso ele diz: tudo que procede da boca de Deus é o que eu vou ouvir. E aí o diabo fala para ele: olha só, levou Jesus lá no pináculo do templo e diz: lança-te daqui para baixo, porque aos teus anjos Deus dará ordem ao seu respeito e você não tropeçará em pedra alguma. E as pessoas aí vão te reconhecer de que você é filho de Deus. Porque você vai se lançar aqui, as pessoas verão que você não se machucou, que você está bem. Elas vão dar muitos likes para você lá na sua rede social. Elas vão dizer: aê, você que vale, você é bom demais. O que Jesus diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, eu não sou o que dizem de mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E aí diz o texto que ele leva Jesus num lugar e ele mostra todos os reinos do mundo. Ele fala: olha só, se você se prostrar, tudo isso será teu. Jesus fala: eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou o que o Pai diz de mim. Você não é o que você faz.
Isso não pode estar baseado, se você colocar a sua vida aí, o dia que você parar de fazer por alguma razão, você vai deprimir. Você vai perder a razão e o sentido da sua vida. Você não é o que dizem de você, porque quando alguém falar mal de você, você vai afundar. Você não é o que você faz. Você não é o que dizem de você. E você não é o que você tem. Porque se um dia acontecer de você não ter, por qualquer razão, a sua vida também perde sentido. Você está entendendo aqui? Que a sua identidade, ela tem que estar posta naquilo que Deus diz a seu respeito. Naquilo que Deus diz sobre você. É aí que você tem que fundamentar a sua fé, para que você possa então crescer. Queridos, tem outros pontos aqui, né? O segundo ponto, e eu vou ter que pular algumas coisas aqui. Saber quem eu estou tentando agradar. Quem você tenta agradar? Quando a gente não tem noção, ou não tem firmeza da nossa identidade, a gente vai viver para agradar o outro. Como pastor, eu aprendi que a gente não agrada todo mundo. E que eu vou ter que aprender também, inclusive, a conviver com o desagrado dos irmãos, muitas vezes. E eu quero te dizer algo, quando você aprende a conviver com o desagrado do outro, você cresce. E cresce muito. Nós vivemos um momento muito difícil em termos de educação de filhos. Nós temos uma geração com muita dificuldade de aguentar frustrações. Por quê? Porque nós temos uma educação que é muito afeto e pouco controle. Muito afeto e pouco controle leva a uma permissividade. E aí nós criamos filhos que não aguentam o não, que não aguentam receber não. E quando você diz não, ele se joga no chão, ele faz mimimi. Há 50 anos atrás, a educação era muito controle e pouco afeto. Exterminador do Futuro 2, o filho chegava, o pai na cabeça. Não é assim? Não é assim? A minha geração foi assim. Também é uma violência. Para de chorar, menino, engole o choro. Como assim? Você me trouxe, você disse não, você me deu uma frustração e eu não posso nem chorar. Isso é uma violência. Deus nos pede uma educação equilibrada, não autoritária, do muito controle e pouco afeto, nem a permissiva de muito afeto com pouco controle. Deus nos pede uma educação com muito controle e muito afeto. Aí, autoritativo. Eu formo um ser humano pronto para o mundo, para os enfrentamentos que há de vir. Vocês estão entendendo aqui? Esse é um caminho. Quando você quer agradar o outro, e você se torna o que a gente chama de um agrade sempre, isso vai trazer para você situações muito difíceis. Inclusive, você vai entrar em relações tóxicas, onde você vai sofrer abusos de diferentes tipos. Por isso, os limites são importantes. É importante que eu coloque limites nas relações. É importante que eu tenha os limites bem claros, para que não haja enganos nesse momento. Então, saber quem você quer agradar. Jesus nunca deixou a aprovação ou a rejeição controlá-lo. Ele viveu somente para uma audiência, seu Pai. Terceiro ponto, conhecer o meu chamado. Você conhece o seu chamado? Conhecer o teu chamado te fortalece. Quando você tem sentido e significado para a sua existência, você enfrenta qualquer coisa. Nietzsche falou muita bobagem, mas ele falou uma coisa interessante. Ele diz assim, quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como na sua vida. Quando você tem um porquê viver, você vai enfrentar os comos que virão sobre você. Qual o seu chamado? Qual o seu chamado? Você sabe qual é? Se você não sabe, você precisa buscar em Deus a confirmação do seu chamado. Pastor, eu não tenho chamado. Tem. Pastor, eu não tenho dons. Tem. Pastor, eu não tenho talentos. Tem. Só que você talvez não conheça.
Sabe quando você começa a conhecer seus dons e talentos? Quando você começa a servir. Quando você começa a servir na igreja, os seus dons e talentos são dinamizados. Porque dons e talentos não foram feitos para que eu viva para mim mesmo. Presta atenção nisso. Dons e talentos foi feito para que eu possa partilhar, partir com o outro. E a lei da partilha é maravilhosa, porque a palavra de quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais eu exercito meus dons e talentos, mais deles ou neles eu cresço. Você sabe qual é um referencial para nós de que uma pessoa está adoecida patologicamente, mentalmente falando, emocionalmente falando, que ela está saindo daquele lugar de doença e indo para um lugar de saúde? Quando ela começa a perceber que ela não é a única no planeta. Quando ela começa a perceber que outras pessoas têm dor, que outras pessoas têm sofrimento, nós entendemos, aqueles que trabalham com a saúde emocional, nós entendemos que essa pessoa está saindo de um lugar e indo para uma cura. Isso é colocado por Deus no seu coração e no meu coração. Então, o serviço é algo que vai gerar em você a força do seu chamado. E eu vou te dizer algo. A força do seu chamado, quando ela é vivida, ela é maior do que a sua dor. A força do seu chamado, quando ela é vivida, ela é maior do que a sua dor. Você vai enfrentar qualquer como. Nossas vidas sempre serão dirigidas por alguma coisa. Ou elas serão dirigidas por pressões, ou elas serão dirigidas por propósito. O nosso quinto ponto, ter tempo a sós com Deus. A oração é um grande desestressor. A oração é uma câmara de descompressão. Entrar na tenda do encontro, entrar naquele lugar junto com Deus, é o lugar onde você vai ser transformado. A palavra diz, é contemplando que somos transformados. E essa palavra transformados, ela acontece 2 vezes no Novo Testamento. É metamorfoses, 2 vezes. Sabe aonde? Na transfiguração e nesse verso da palavra. Quando você contempla o Senhor, Ele vai te transformando de fé em fé, de glória em glória. Por isso, esse momento de entrar na tenda do encontro, de você separar na sua agenda um momento para estar com Deus, é de fundamental importância, meu irmão e minha irmã, porque é ali que Deus vai tratar você. Mas a nossa agenda, ela nos devora muitas vezes. A nossa agenda muitas vezes nos rouba daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? O que é mais importante? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Isso é o mais importante. E a gente tem negligenciado isso. Você quer transformação na sua vida? Você vai ter que mudar o seu comportamento. Se você continuar agindo da mesma forma, você vai continuar obtendo o mesmo resultado. Para que você tenha transformação, você vai ter que pagar um preço, meu querido. Você vai ter que investir uma energia nesses pontos que são importantes. E para concluir, vamos lá para o 7º ponto. Vou pular o 6 por causa do nosso tempo. Lembre-se o quanto Deus te ama. Esse é um fundamento que garante nós olharmos sempre para aquele que nos recebe como somos. Olha só, Deus te recebe do jeito que você está. Deus te recebe como você é. E eu tenho uma boa notícia para você. Quando você vem para Ele, você não permanece como você é. Ele vai te transformar. Porque quando Ele te chama do jeito que você é, a palavra diz que Ele troca as suas vestes. E Ele começa uma transformação na sua vida. E não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. É algo
tão natural que você começa a deixar de fazer coisas que você fazia por conta de alguma coisa que te move dentro de você. Quantas pessoas aqui eram uma e depois que encontraram Jesus se tornaram outra? Você se reconhece como outra pessoa. Olha só, é isso mesmo. É isso que Deus faz na sua vida e na minha vida, quando você reconhece o amor do Pai. João 15, 9 e 10 diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha, como o Pai me amou, como Deus amou Jesus, eu amo você. Você tem noção do que Jesus está dizendo aqui, meu irmão? Você tem noção do tamanho, da dimensão desse amor? Eu não tenho, porque é grande demais para mim. O meu amor é reativo, de fato. Depende do que você me faz. Mas o amor de Deus, não. 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Isso me faz lembrar de uma história. Às vezes a gente ouve histórias que marcam a vida da gente, né? Eu posso contar bem rapidinho? Era uma vez uma árvore. E era uma vez uma criança. Essa criança amava essa árvore. E todos os dias ele ia para lá e ele brincava embaixo da árvore. Quando ele estava cansado, ele deitava nas suas sombras. E ele subia no tronco, balançava nos galhos, comia dos frutos dessa árvore. A árvore amava esse menino. E esse menino amava a árvore. Amava tanto que ele fez um coração e escreveu: árvore, eu te amo. Mas de repente passou um tempo, esse menino, ele sumiu. Um dia ele volta, já um rapaz. A árvore, quando vê, ela fica muda de alegria. E ela diz: vem, vem, sobe no meu tronco, balança nos meus galhos, come do meu fruto. E ele diz: olha só, a vida é mais do que brincadeira, eu preciso de dinheiro. Você tem dinheiro para me dar? A árvore diz: não, eu não tenho dinheiro, mas tenho meus frutos. Colhe meus frutos, vai para a cidade, vende, e você vai fazer dinheiro que você precisa. E assim ele o fez. Depois de muito tempo, ele volta. A árvore, quando vê, ela treme de alegria. Ela diz: vem, 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 sobe no meu tronco, balança nos meus galhos. E ele diz: eu quero constituir uma família. Eu preciso de uma casa. Você tem uma casa para me dar? A árvore diz: não, a floresta é a minha casa. Não tenho uma casa, mas tenho os meus galhos. Corta os meus galhos, constrói a sua casa e seja feliz. E assim ele o fez. Passou muito tempo. Ele já é um homem de 40 anos. Ele chega diante da árvore. A árvore se alegra. Ela diz: vem, sobe no meu tronco. Ele diz: eu estou cansado desse lugar, eu preciso recomeçar a minha vida. Eu fiz uma avaliação na minha existência, eu tenho que ter um recomeço. Eu preciso de um barco para sair desse lugar. Você tem um barco para me dar? A árvore diz: não, não tenho. Mas olha só, eu tenho meu tronco. Corta o meu tronco, constrói um barco e seja feliz. Depois de muito tempo, ele já volta um idoso, cansado. A árvore, quando vê, ela se alegra. Um pequeno toco. Ela diz: olha, eu não tenho mais fruto para te dar. E ele diz: eu não tenho força nos dentes para mastigar. Ele diz: eu não tenho mais galhos para você subir e se balançar. Ele diz: eu não tenho mais energia para isso. Eu não tenho mais tronco para você subir. Eu não tenho forças para isso. Sabe o que eu preciso? É um lugar onde eu possa sentar e descansar. A árvore, ela se estica. O mais majesticamente possível, ela diz: o toco velho serve para alguma coisa. Vem, vem, senta e descansa. Aí ela ficou feliz. A árvore se alegrou. Quando eu li essa parábola de Shel Silverstein, as mais belas parábolas,
eu lembrei de Filipenses 2. Jesus se esvazia de toda a sua glória, de todos os seus atributos. Ele se torna gente, ele vem à terra simplesmente por amar você. Simplesmente por amar você. Ele se entrega negando tudo que ele era. Todo o poder, a onipresença, a onipotência, tudo que era intrínseco a ele como Deus. E ele se torna gente por você. Sabe o que Deus diz para você agora? Vem, vem, sobe no meu tronco, balança nos meus galhos, come do meu fruto. É um convite do Senhor para você. Quer subir no tronco? Quer balançar nos galhos? Quer comer dos frutos? Isso vai alegrar o coração do nosso Rei. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado. Obrigado por tua graça imensurável, Senhor. Sem dimensão, na verdade. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos. O Senhor começou algo em nós e o Senhor vai completar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Talvez você entrou aqui hoje sem nunca ter entregue sua vida para o Senhor. Talvez você entrou aqui hoje sem nunca ter feito de fato um compromisso com Deus. E você entendeu aqui por meio de tudo que falamos, que você não consegue mais, que você não quer mais caminhar sozinho, que você quer caminhar com Ele. Eu vou fazer uma oração pedindo que o Senhor entre no meu coração. E eu te convido, você que nunca pediu, ou que não tem certeza da tua salvação, que você ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que o Senhor está vivo. Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Me ensina a Te amar, a Te buscar, a Te conhecer. Obrigado, Senhor. Continua de olhos fechados. Você nunca fez essa oração e hoje você fez. Dá um sinal para mim, para eu poder orar por você. Estende a tua mão. Você nunca fez essa oração e hoje você fez. Alguém aqui nunca fez essa oração? Estende a sua mão para que eu ore. Não se vergonhe. Eu vejo uma mão levantada. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu vejo outra mão levantada. Eu vejo 2 mãos, 3 mãos levantadas. Glória a Jesus. Eu vejo 4 mãos levantadas. O Senhor está alegre demais porque você decidiu subir nesse tronco, balançar nesse galho e comer desses frutos. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Derrama sobre elas da Tua graça, da Tua presença. Livra-as de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece-os na fé, que eles possam crescer no Teu conhecimento e na Tua graça. Em nome de Jesus. Eu vejo mais uma mão lá embaixo. O céu está em festa. Glória a Jesus. Agora você está aqui, você conhece Jesus. E você entende que você não tem usado seus dons e talentos de maneira tão efetiva. E você entendeu hoje que você precisa, que isso vai ser bom, que isso vai fazer você crescer. Eu quero te convidar a ficar de pé, para que eu ore, para que o Espírito Santo possa dinamizar os seus dons e talentos. Fica de pé onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pastor André, vem aqui, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
O Senhor renova a sua vida. O Espírito Santo renove a sua vida em nome de Jesus. Dinamize todos os dons que Ele entregou para você. Você possa crescer nesses dons e talentos e usá-lo para a glória do Senhor. Que você cresça na presença do nosso Deus. Que o Senhor confirme teus passos. Que o Senhor fortaleça você nessa caminhada, te dê passos retos, para que você possa crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus e no serviço ao corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.